Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Uma boa tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos falar muito aqui sobre o jogão de bola que aconteceu ontem entre Vasco da Gama e Cruzeiro. Iremos abordar o jogo envolvendo Vasco da Gama e Atlético Paranaense, referente à 35ª rodada, que é o próximo confronto do Vasco da Gama, e iremos falar aqui sobre a situação de arbitragem e do VAR, porque ontem foi escandaloso, o Vasco prejudicado de forma desleal e de forma deliberada, mais uma vez em Belo Horizonte. Isto mesmo, atrapalhando muito aí o trabalho do Ramon Dias. E olha, até os comentaristas de arbitragem, como Carlos Eugênio Simon, dizendo aí que o Vasco foi brutalmente lesado. Eu peço a você que não é inscrito, você que está descontente com essa atual falta de representatividade do Vasco da Gama, para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, o seguinte, ontem o Vasco empatou 2-2 com a equipe do Cruzeiro, jogo que ficou aquele sabor amargo, porque dava para o Vasco ter vindo lá do Mineirão com os 3 pontos, mas o seguinte, a essa altura do campeonato, na 35ª rodada, um ponto é um ponto. E como que ficou essa situação? O Vasco está na 15ª colocação, o Vasco está a um ponto da Copa Sul-Americana. Primeira equipe ali a abrir a Copa Sul-Americana é o Santos, que tem 42 pontos. O Vasco tem 41 pontos. E o Vasco ficou a 3 pontos ali do Bahia, certo? Que é a primeira equipe que abre ali a zona do rebaixamento. Na minha opinião, o empate não é de se jogar fora. Por quê? O Cruzeiro completou ali todos os jogos, jogou os 2 jogos que estavam faltando e o Vasco conseguiu manter o Cruzeiro atrás, certo? E o seguinte, continuamos a depender da gente mesmo, perfeito? Isso que é o mais importante nessa história toda. Agora é virar a página, porque no final de semana tem um Atlético Paranaense, jogo delicado, jogo difícil, né? Muito tempo que o Vasco não ganha jogando lá em Curitiba, então a gente precisa verdadeiramente vencer. Agora é o seguinte, o Vasco ontem teve um prejuízo enorme por conta da arbitragem. E 3 lances macabros operaram o Vasco da Gama de forma desleal, de forma brutal ontem no Mineirão. Primeiro, o pênalti que foi marcado para a equipe do Cruzeiro. Um pênalti inexistente, certo? Inexistente, porque a bola bate no peito do Matheus Vital e o seguinte, o Rossi está indo em caminho da bola, a bola bateu no peito, volta na mão do atleta Cruz Montinho. Gente, isso não é pênalti, não teve intenção. O Voaden não deu pênalti e houve uma interferência externa, sim, uma interferência de fora, cuja qual foi muito prejudicial para o Vasco da Gama. Isso não se faz. O Cruzeiro, que já tinha sido
beneficiado por conta da arbitragem no jogo contra a equipe do Fortaleza, num gol que foi feito de forma ilegal, cujo qual estava em impedimento. Segundo lance macabro foi a situação da expulsão do Rossi. O Voaden conseguiu expulsar o atleta do Vasco no banco, sem mais, sem menos. O Rossi estava falando com o Jair, certo? Que quase fez um gol contra. Ele foi, expulsou o atleta vascaíno, dando vermelho direto. Isso é uma safadeza com o Vasco da Gama. Não tinha motivo para poder expulsar o Rossi. E o terceiro lance foi o gol que o Gabriel Peck fez, que eu vou falar uma coisa, interferência da Rede Globo, mas olha, de forma descarada. A Globo pediu, pelo amor de Deus, para ter análise do VAR. A Globo chegou ao ponto, isso é inédito na história do futebol brasileiro, gente. A Globo chegou ao ponto de dizer: ah, é aqui que tem que riscar a linha, aqui é que tem que formar a linha. Cara, tudo para anular o gol do Vasco da Gama. E desculpa, não estava em impedimento o lance. O lance estava na mesma linha. Então o Vasco ontem foi prejudicado em 3 lances aí, de forma grotesca, de forma abissal. A gente está fazendo esse vídeo aqui por volta das 11 horas da manhã. A gente não vê nenhum dirigente dessa SAF de merda indo à sede da CBF para poder cobrar a CBF. A gente não vê ninguém mandando um ofício sequer para essa comissão de arbitragem e o Vasco aceitando esse tipo de situação. E o que me preocupa é o seguinte, pessoal, nós estamos aí com 4 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. O Vasco tinha que fazer uso de representatividade. O Vasco tinha que fazer uso das suas atribuições e ir atrás dos seus direitos. E a gente não vê ninguém fazendo isso, né? O atual presidente aí, não estou misturando as coisas, o atual, o Jorge Salgado, tá cagando. E o que foi eleito agora falou o quê? Achou normal, o ex-comentarista de arbitragem. Então, meu amigo, para mim, as coisas no Vasco vai ficar difícil de mudar sem representatividade. Porque, na minha opinião, o Vasco foi muito roubado ontem lá em Belo Horizonte, certo? Fazer o quê? Bom, meus amigos, agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!